Queridas amigas, queridos irmãos, que Jesus possa nos abençoar, que esse encontro para nós possa ser novamente um instante de aprendizado, de envolvimento espiritual, um instante de troca de experiência e, acima de tudo, de alimentação espiritual a partir do instante em que nos envolvemos com as vibrações do bem. Para nós, então, o desafio desta noite é trabalharmos a continuação do projeto que iniciamos na semana anterior com a Revista Espírita de 1858, com o estudo em torno das palestras familiares de além-túmulo, a partir de uma publicação que Allan Kardec fez, de uma entrevista que ele recebeu de confrades espíritas da época. Antes de iniciarmos a continuação, gostaríamos de explicar para vocês que o objetivo do nosso trabalho ele está dentro do próprio plano de trabalho para o movimento espírita, que foi aprovado em novembro na reunião do Conselho Federativo Nacional. É um plano que se projeta para o ano de 2013 e 2017, onde as diretrizes do plano de ação para o movimento envolve 8 itens que eu vou citar apenas como informação e posteriormente a gente pode vir aqui conversar com vocês sobre o assunto. A primeira diretriz, que é a difusão da doutrina espírita. O segundo, a preservação da sua unidade de princípios. O terceiro, a comunicação social espírita. O quarto, a adequação dos centros espíritas para o atendimento e suas finalidades. O quinto, a multiplicação dos centros espíritas. O sexto, a união dos espíritas e a unificação do movimento espírita. O sétimo, a capacitação do trabalhador espírita. E o oitavo, a participação do espírita na sociedade. Portanto, o objetivo nosso, dentro desse mecanismo que a Sala Falando Espiritismo tem nos oferecido, é efetivamente difundirmos a doutrina, trabalharmos os seus princípios, nos intercambiar com as distâncias mais longínquas, trabalharmos aspectos para que os centros espíritas venham se adequar e atender às suas finalidades, e também estimular a implantação de centros espíritas, enfim, e de uma certa forma também projetarmos as reflexões para nos capacitarmos como trabalhadores do bem. Portanto, que Jesus possa nos abençoar. Para aqueles que não estavam conosco na última semana, nós escolhemos essas são 2 palestras de familiares de além-túmulo que efetivamente nos remonta a aspectos muito importantes no que remonta aos princípios doutrinários. Então, apenas para nos sintonizarmos, nós lemos a introdução de Allan Kardec e hoje eu me permitirei ler apenas um trecho para não cansá-los. Kardec diz assim: um dos nossos assinantes nos enviou as 2 entrevistas que se seguem com o espírito Mozart. Ignoramos onde e quando se realizaram. Não conhecemos o interpelante nem o médium. Somos completamente estranhos a tudo isso. Entretanto, é notável a perfeita concordância que há entre as respostas obtidas e as que foram dadas por outros espíritos sobre vários pontos capitais da doutrina, em circunstâncias completamente diferentes, quer quanto a nós, quer quanto a outras pessoas, e que transcreveremos em números anteriores e no Livro dos Espíritos. Sobre tal similitude chamamos a atenção dos nossos ouvintes agora, que da mesma tirarão a conclusão que lhes parecer mais adequada. Vamos lá.
Nessa primeira entrevista, nós paramos na questão 12ª. Eu volto a perguntar, o som está chegando bem para vocês aí à distância? Espero que sim. Qualquer coisa, coloque no chat para nós tentarmos nos ajustar. Continuando. Na questão 13, na questão 13, Kardec pergunta, aliás, desculpem, o entrevistador interpela assim o espírito. O que entendes pelo vocábulo alma? Resposta do espírito, centelha divina. E por espírito? Espírito e alma são a mesma coisa. Lembrando que posteriormente Allan Kardec veio nos mostrar que alma é apenas uma injunção, uma colocação para diferenciar o espírito encarnado, não é, para o espírito que se encontra na erraticidade. Não é? Então, isso é só para clarear o nosso entendimento. Né? Continuando. Como o espírito imortal tem a alma a consciência do ato da morte, a consciência de si mesmo ou do eu imediatamente após a morte? Resposta. A alma nada sabe do passado e não conhece o futuro, senão após a morte do corpo. Então vê sua vida pretérita e suas últimas provas. Escolhe sua nova expiação para uma outra existência, bem como a prova passar. Assim, ninguém se deve lamentar do que sofre na terra, mas deve suportá-lo com coragem. Vamos nos deter aqui, apenas para fazermos pequenas pinceladas nesses pontos que o Espírito aborda. Então, a questão, obviamente, fica aqui para nós, que o Espírito, ele vem como que fazer um resumo do despertar da consciência no mundo espiritual. Ou seja, num primeiro momento, ele nada sabe do seu passado, a não ser, não é, efetivamente, das suas experiências, da vida que foi interrompida no plano terreno. Não é? E não conhece o futuro, ou seja, ele também não sabe o que vai acontecer com ele no instante da desencarnação. Não é? Aí a resposta vem dizer que então vê sua vida pretérita e suas últimas provas. Ou seja, o espírito então vai tomar como que consciência do que foi a sua última existência, né? Os seus últimos desafios, suas últimas provas. E esse processo se dá, obviamente, de acordo com a posição espiritual que esta alma se encontra. Ou seja, nem sempre, após a desencarnação, o espírito toma consciência no mesmo instante do que acontecera com ele. Não é? Costuma o espírito permanecer no mundo espiritual um tempo razoável, sem efetivamente, então, perceber que o seu corpo físico já não mais tem vida, né? Podemos assim dizer. E isso para o espírito muitas vezes é confuso, porque as suas sensações costumam ser as mesmas, ou até ficar aguçadas como sensações morais, né? Que acabam que no seu psiquismo traduzem como sensações físicas, né? De fome, de sede, de frio, de calor, não é mesmo? Mas quando o espírito toma consciência, e aí que vem uma ponderação importante para estudarmos, que essa tomada de consciência então vai estar na razão direta da sua maturidade,
ou das injunções do mundo espiritual que vão como que funcionar de fora para dentro para que o espírito conscientize que houvera então desencarnado. Mas é muito interessante porque esse processo, quando se dá de forma natural, o espírito vai tirando as suas conclusões, não é? Por exemplo, ele se encontrava nos seus últimos momentos enfermo, uma enfermidade, por exemplo, que foi longa, que foi minando as suas forças, o processo de ter, por exemplo, ficado acamado, hospitalizado, medicado, não é? Aí, de repente, no mundo espiritual, ele se vê numa outra condição, não é? Pode ser até numa condição assim de mais energizado, mais numa condição de mais liberdade. Aí vem a questão, mas se eu não me encontrava numa condição de enfermidade, né? O que pode estar, o que aconteceu comigo? Mudou tudo tão rápido? Aí costuma geralmente aparecer um benfeitor, né? Um amigo, que vem esclarecer de uma forma suave, sem impactar, para que não haja vamos dizer assim, algum procedimento negativo no campo das suas emoções, ou mesmo quando numa outra condição ele de repente, permanecendo ainda com seu psiquismo vinculado à doença, às dificuldades, é necessário para ele, por exemplo, ter contato com outros procedimentos, não é, terapêuticos, outros companheiros que passam a acompanhá-lo, né, outros médicos, podemos assim dizer, ou chega até na condição de repente, receber a visita de um ente querido que já houvera partido, por exemplo, num período assim mais distante desta sua desencarnação, até que esse espírito vai como que sendo convidado a refletir sobre o seu novo estado, não é? Obviamente que nós estamos tentando aqui resumir, sem fechar, né, nenhuma ponderação, mas apenas criando alguns painéis que possam nos ajudar a entender como que se dá, de uma forma, esse despertar consciencial no mundo espiritual. E, obviamente, na própria razão direta, o conhecer ou o reanalisar as suas últimas provas, a sua última experiência no campo terreno, naturalmente o espírito efetivamente vai como que indagando, né? O que será daqui para frente, não é mesmo? E a partir dessa procura, dessa necessidade de informação, ele efetivamente, de acordo também com a sua posição íntima, né? Se é um espírito que já caminha em busca de uma clarificação superior, ou distante de curiosidades vãs, ele efetivamente já vai sendo orientado para novas empreitadas dentro da própria continuidade da vida, porque o que efetivamente foi interrompido apenas foi sua estada no plano dos homens, não é mesmo? Diferentemente quando o espírito se encontra naquela condição ainda de apenas curiosidades vãs ou uma procura de um projeto em que ele possa permanecer no mundo espiritual praticando as mesmas ações que praticava no plano terreno. Aí com isso, obviamente, que ele vai sendo assessorado de acordo com a sua elevação ou com o seu retardo no que reporta ao projeto do encaminhamento evolucional. Mas a gente fica pensando também, né, quando acontece um processo desse com espíritos que estão caminhando a passos largos, né? Aquelas entidades que já galgaram posições, vamos dizer assim, importantes na própria ascese íntima e coletiva, como que o despertar no mundo espiritual deve significar, né, pelas nossas conclusões, uma chegada num paraíso da consciência tranquila, que por sua vez já abre horizontes de entendimento no que reporta inclusive a vidas pregressas, né? E efetivamente
a própria consciência já indica a performance, os resultados do que for essa última experiência, e naturalmente abrir-se a novos horizontes, né? Novas possibilidades, e obviamente na mesma proporção a presença daqueles espíritos que são os grandes condutores da humanidade, que já vão efetivamente integrando o indivíduo em novas frentes, né, de positividade, de realimentação, né, dentro dos planos da sua própria condição e necessidades espirituais. O assunto, como vocês têm percebido desde a última semana, a cada pergunta que é feita e respostas dadas, a gente percebe um alinhamento muito importante com os princípios doutrinários que a gente vem procurando estudar desde quando iniciamos esse processo de abraçar a doutrina espírita. Mas nosso objetivo aqui não é aprofundar nas respostas, não é mesmo? Então, por exemplo, na 16ª questão, é realizada assim: depois da morte, acha-se a alma desligada de todo o elemento, de todo o laço terrestre, né? Após a desencarnação, a desvinculação é total? A resposta é muito interessante. Observemos. De todo o elemento, não. Tem ainda um fluido que lhe é próprio, que extrai da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação. Os laços terrenos nada mais são para ela. Nós vamos tentar aqui resumir uma reflexão. Quando o companheiro espiritual diz que de todo elemento não, ele tem ainda um fluido que lhe é próprio, que extrai da atmosfera, nós precisamos de relembrar do nosso corpo espiritual, né, que Allan Kardec define como perispírito. O nosso perispírito, ele é o corpo de manifestação que é, inclusive, do espírito e que é o modelador do corpo físico. As matrizes do nosso corpo físico todas se encontram no perispírito, né? Esse perispírito, ele tem vários corpos, mas nós, como espíritas, nos detemos apenas em falar que é um corpo só, né? Mas, assim, é importante entendermos que dentro da própria variação desse corpo, né, da sutilização ou da densificação desse corpo espiritual, nós temos, por exemplo, o corpo astral, né, nós temos dentro dele o fluido, o duplo etérico, e esse duplo etérico é que efetivamente está vinculado ao nosso próprio plasma celular, através das nossas ramificações nervosas, né? E por isso nós temos um fluido chamado ectoplasma, que, diga-se de passagem, o ectoplasma é aquele plasma energético espiritual que possibilita, inclusive, o intercâmbio entre o espírito e o médium. Então, por exemplo, nos fenômenos de cura, né, nos procedimentos através do passe, por exemplo, o que é manipulado pela espiritualidade são o próprio ectoplasma dos passistas, né, que vão sendo, como energia, manipulados para atender aqueles que estão recebendo de acordo com suas necessidades na Terra. Então, assim, o que é importante para nós? Quando o espírito desencarna, há, vamos dizer assim, alguns tipos de resíduos do nosso duplo etérico que de alguma forma nos mantém vinculados ao nosso corpo físico até que haja a completa morte, podemos assim dizer, desse nosso veículo de manifestação. Acontecendo a morte, esse fluido, esse duplo etérico, ele vai como que dentro do próprio quimismo
que o nosso inconsciente profundo realiza, nessa metamorfose transcendental, ele vai como que nos desvinculando gradativamente dos planos terrenos, né? Principalmente com aquela mente que vai buscando outros valores, vai procurando se interagir em outras esferas vibracionais, né, espirituais. Mas é muito importante, tanto que, por exemplo, quando o espírito ainda se mantém vinculado ainda às questões das paixões, da matéria, quando sobrevém a desencarnação, costuma o espírito ainda se manter vinculado aos próprios restos mortais, até que haja uma desvinculação quando estas forças, essas energias que nos mantêm na terra, na carne, elas vão como que sendo dissipadas, porque todos nós temos um quanto energético que efetivamente mantém a própria vida. Então é o que os autores espirituais, por exemplo, ressaltam quando há, por exemplo, a morte pelo suicídio, aonde o espírito interrompe um procedimento que fora antes planificado, que foi definido como uma meta de vida. Então, por exemplo, o indivíduo reencarna para viver 50 anos. Aos 25 ele comete o autocídio, ele está interrompendo esse processo por 25 anos. Então, esse quanto energético ele tem que ser trabalhado de uma forma muito carinhosa, procedimentos científicos de altas expressões para auxiliar esse companheiro a ir se desvinculando, né? E por isso que em alguns casos o espírito se mantém vinculado aos próprios restos mortais, né? Ele acompanha a própria decomposição do corpo. São fenômenos assim científicos explicáveis, mas do ponto de vista moral e espiritual são muito dolorosos, o que requer de nós, à medida em que vamos estudando esses aspectos, e principalmente quando nos vem à mente alguns quadros, algumas experiências, alguns conhecidos, amigos que passaram por esse procedimento, vibrarmos intensamente e orarmos por todos eles, oferecendo paz e nos colocarmos naquela condição da oração que visa libertar, né? Libertar inclusive dos conceitos e dos preconceitos que esses irmãos muitas vezes continuam alimentando no vale do sofrimento das próprias consciências. Mas aqui é importante nós observarmos, sem também adentrar tanto, né, que esse fluido que o perispírito, né, se estrutura é um fluido que é recolhido da natureza e pertinente àquele orbe que ele vive, né? Por isso é que a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala que um espírito está vivendo em outros mundos, né, já reencarnado em outros planetas, como se a gente fosse o tempo todo mudando de morada. Não é bem assim. O processo de mudar de um planeta, de uma esfera para outra, ela tem muito a ver com a evolução espiritual, o merecimento e a própria libertação de alguns fatores, inclusive energéticos, que nos vinculam ao plano terreno. Então, sem sermos místicos, o convite que Allan Kardec propõe para nós no Livro dos Médiuns, com relação à questão da moral do médium, que é a moral cristã, é a moral que vai definindo para nós efetivamente uma sutilização dos nossos campos de atuação, dos nossos corpos de implementação, de atuação nos mundos em que nós vivemos, para que no procedimento da desencarnação não haja sofrimento, né? O procedimento da desencarnação se torne um fator extremamente natural dentro das leis naturais que regem o universo, não é mesmo? Então, nós estamos observando e agradecemos a Chanri que está colocando o texto no chat. Então eu peço a todos que queiram participar, que coloquem as suas ponderações no chat, para que não fique só esse vulgo companheiro aqui falando com vocês num grande monólogo, né?
Então, continuando. Agora, a última frase desses textos vem dizendo assim: os laços terrenos nada mais são para ela, no caso a alma. Então, é importante observar que o que vincula a terra é o psiquismo. Não é o corpo que prende o espírito, é o contrário, né? Então, quando o indivíduo desencarna, o que deve vigir na sua mente é sua desvinculação total do campo terreno, né? Porque o vincular aqui é efetivamente impedir a vinculação no mundo de lá. Então nós temos que inverter a ordem: vincular para desvincular na terra. Por isso é que Jesus no Evangelho define que aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Eu estou vendo no chat que tem uma companheira que diz assim: sendo esse um dos motivos que Chico pediu para ser enterrado após 72 horas e foi atendido, essa energia se mantém por 72 horas? Eu não sei se ela está afirmando ou perguntando. Bom, minha amiga, por exemplo, nós vamos encontrar no livro Consolador, nos vem à memória, Emmanuel foi indagado sobre o fator da cremação dos corpos. Qual seria o período indicado para que houvesse então a cremação? Então Emmanuel define que o ideal é que houvesse uma espera de 72 horas. Então, dentro dos estudos que André Luiz nos apresenta, no próprio desenvolvimento do que Kardec define para nós no Livro dos Espíritos e no Céu e o Inferno, nós vamos deduzir que é um período razoável, porque inclusive na cremação, não que cremar o corpo significa que nós vamos queimar o espírito, mas dentro dos planos psicológicos e de vinculações energéticas, pode causar um desconforto profundo no psiquismo do espírito, porque muitas vezes ele ainda está numa dimensão extremamente terrena, não é mesmo? Agora, as próprias energias, né, do ectoplasma, vinculadas ao duplo etérico, elas precisam de ser tratadas com muito cuidado, não é? Então, o processo, não é, de velar um corpo não é um procedimento apenas religioso, mas também terapêutico e libertador. Obviamente que com o passar do tempo, com o próprio desenvolvimento do psiquismo do homem e, por sua vez, da humanidade, esses procedimentos vão efetivamente perdendo o sentido. Mas nós ainda estamos muito presos a estas questões, não é mesmo? Inclusive, o Brás está lembrando que existe o medo das pessoas de serem enterradas vivas. Nos Estados Unidos, nós temos informação que é um país extremamente místico, embora tido como muito materialista, mas o americano do norte, ele aquela questão da chamada morte aparente, né, dos processos de catalepsia profunda, incita alguns colocarem no próprio caixão dispositivos que, se eles despertarem após o sono profundo, eles têm como avisar, não é? Avisar para aqueles que estão, para os vivos, né, que eles não estão mortos, né? E porque existem muitos relatos, né? A história é rica, é cheia de casos em que, quando abrir o caixão para fazer a inumação, encontrar o corpo em posição diferenciada do que ele foi sepultado, caixões arranhados, não é? Mas isso aí é uma outra coisa, né? É uma outra coisa. É importante nós nos voltarmos ao contexto da desencarnação, ou seja, o espírito desencarna e, de acordo com a sua vinculação, ele vai sentir as repercussões do mundo espiritual. Então, o Guilherme, que está chegando na sala, né, o Brás, a Cristiane, que
que está aí vibrando, junto com o Danilo, queridos amigos, um grande abraço para vocês. Vamos pensar que o Evangelho é a grande proposta de todos os tempos, né? Para que a gente entenda por que Jesus diz assim, por exemplo, no capítulo 14 do Evangelho de João: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Viver o Evangelho amando, perdoando, compreendendo, objetivando a benevolência, a caridade, o altruísmo, nós vamos efetivamente realizando o que a nossa consciência está nos indicando, porque Jesus indica. Ele é pastor. Eu sou o pastor das ovelhas, capítulo 10 do Evangelho de João. Não é? Aqueles que vieram antes de mim eram salteadores, ladrões, mas as minhas ovelhas conhecem a voz do pastor. As minhas ovelhas é o psiquismo que já está em vias de despertar. E a voz do pastor, ela se manifesta pela nossa consciência. Não é? E através da nossa consciência, nós vamos, então, percebendo que devemos trilhar a senda do equilíbrio, que nós poderemos dizer que é a senda do bem. Não é? Mas, muitas vezes, o do bem para a gente é movimento mercantilista com o alto. Então, poderíamos dizer aqui, para ajustar, é caminhar na jornada realizando bem as tuas ações, os seus compromissos. Porque quando eu lavo uma fralda na beirada do rio, como Maria João de Deus fez tanto para Chico Xavier, eu não sei se atualmente, nesse mundo mais evoluído, se a gente tem rio para poder lavar as fraldinhas dos meninos, né? Eu gosto de brincar, o pessoal fala, no Caso Alberto, as fraldas hoje são todas descartáveis. Tudo bem, mas assim, imaginemos, não é? O lavar a fralda, lavar bem, alegre, pensando no filho, passando a camisa para o marido sair, vibrando por ele está indo, que Jesus o acompanhe, não é? Ou trazendo as flores para a esposa, dizendo, ai, que saudade da amada, não é? Ou no momento em que você está tirando o cartão para passar no ônibus e o trocador olha para você passar o cartão e ter aquele momento, despertar de olhar nos olhos deles e dizer, muito obrigado, meu irmão. Isso é fazer bem, cantar bem, escrever bem, efetivamente projetar a nossa vida sempre procurando qualificar todos os instantes, porque realizando bem, nós vamos efetivamente nos candidatando a agir no bem, que aí são os projetos magnânimos do amor. Queridos amigos, eu fiz apenas uma interrupção, né? E a Cristiane está trazendo palavras de Meimei. Cristiane, você colocou no chat, me permita, mas eu gostaria de ler a frase. Em todos os momentos podemos fazer o bem. Não é? É isso aí, filha, é isso mesmo, fazer o bem. Mas a reflexão, porque a própria Meimei, no livro Espírito de Verdade, ela tem um texto intitulado Fazer Bem. Leia esse texto, porque aí a gente vai chegar exatamente nesse contexto. Fazer bem, a gente se projeta para fazer o bem. Não é? Muito interessante. Não são jogos de palavras, mas refletem exatamente as nossas necessidades operacionais no plano evolucional da vida. Não é mesmo? Então, eu vou ter que correr um pouquinho agora, porque o tempo está voando. Na questão 17, foi questionado assim: sabe ela, no caso a alma, o espírito, de onde vem e para onde vai? Resposta: a resposta 15ª resolve essa questão. A resposta 15ª foi exatamente aquela que nós comentamos há pouco tempo. Continuando. A 18ª: nada leva ela consigo daqui de baixo? Ou seja,
Nada leva o espírito daqui, da vida terrena? O de baixo e o de cima é didático, tá, gente? Resposta: nada. 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 Esse nada, nada, nada na trilogia que nos foi inspirada agora, ela já define para nós uma necessidade profunda de reflexão. Nós não levamos nada. Por que tanto apego? Se nós não levamos nada, por que o domínio? Se nós não levamos nada, que pretensão formatar mentes? Se nós não levamos nada, que vaidade queremos definir a evolução do outro? Se nós não levamos nada, por que tanto egoísmo? Né? Se nós não levamos nada, devemos voltar os nossos olhos para o convite de Jesus. Por exemplo, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, quando Jesus define para nós que não devemos ter ansiedade pelo dia de amanhã. Basta um mal de cada dia. Devemos refletir qual o tesouro que nós queremos para nós. O tesouro de César ou o tesouro dos céus? O tesouro de César, eu escutei de um espírito amigo em uma comunicação há muitos anos que eu não me esqueço, em reunião íntima. Ele disse assim, que a matemática de César é somar e multiplicar. Quantidade. Mais. A matemática do espírito, com E maiúsculo, é a subtração e é a divisão. Porque quanto mais você cede, quanto mais você divide, mais o espírito ganha para a eternidade. Por isso é que Emmanuel, no livro Fonte Viva, traz uma reflexão de profundidade. E nós temos repetido para fixar ela em nós mesmos. Que nós temos, o Espírito tem o que dá. Nós temos o que damos. É diferente de você dar do que tem. Porque o que nós temos de verdade são as conquistas espirituais. E você não pode dar conquista. Você não pode caminhar pelo outro. Você não pode tirar da sua alma e implantar de fora para dentro no outro. Um amigo espiritual nos faz lembrar que Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, fala sobre a enxertia divina. A enxertia na terra é você pegar o melhor e pôr no pior. Ou seja, você quer uma laranja boa, você pega uma ótima laranja e faz a enxertia na pior, para que haja uma frutificação mais qualificada. A enxertia do Cristo é diferente. A enxertia crística, ela se dá do pior no melhor. Ou seja, somos nós que devemos nos elevar em busca do melhor. Conectar, comungar, interagir com as faixas superiores. Porque quando assim o fazemos, a nossa alma se engrandece por fazer e não pelo que foi feito pelo outro.
Então Hermes, no Egito, escreveu que o caminho se faz no caminhar. E hoje eu escutava uma música no rádio e o poeta disse assim: é caminhando que se faz o caminho. É aquele grupo Titãs. É caminhando que se faz o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem se ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus coloca o ensinamento por misericórdia e nós vamos acessando por merecimento, por conquista, por luta, por trabalho. Então, o chegar no mundo espiritual é fácil. É muito mais fácil do que voltar para a Terra. Nós abordamos isso semana passada. A reencarnação é imposta pelas leis. Questão 132 do Livro dos Espíritos. O objetivo da reencarnação. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. É imposta. Temos que reencarnar. Agora, desencarnar é uma questão de opção ou uma questão de adequação para agirmos nos preceitos da legítima ascensão. Lutar pela vida, pela saúde, pela família, pelo trabalho, pela inteligência, pela cultura. Lutarmos pelo dinheiro do ganha-pão para levar o leite para os meninos. Mas lutar efetivamente com fé para a aquisição que tu não vais perder. E se nós quisermos avaliar se estamos bem na lida, vamos terminar a sala daqui a pouco, deitar a cabeça no travesseiro e verificar se vamos dormir em paz. Porque a paz que nós buscamos na religião, nas religiões, Emmanuel nos ensina que a paz deveria ser buscada na religião. Nas religiões, porque as religiões oferecem doutrinas, dicas, leis, censuras, dogmas. Agora, a religião, por excelência, é a das ações. E realizando o que a consciência te indica, que nos aponta, nós podemos estar nos sentindo em paz. Meu Deus, questão 18ª, nada leva consigo daqui de baixo, nada além da lembrança das boas obras. Que bênção, amigos! O pesar de suas faltas e o desejo de passar a um mundo melhor. Fator intrínseco, legítimo do espírito. O desejo de habitar um mundo melhor. O desejo de estar com quem amamos. O desejo de uma ambiência verdadeira que nos promova paz. Eu estou observando a companheira ou companheiro Tati Corsi dizendo assim: trabalho há 16 anos com o espiritismo, mas nunca consegui entender o real da situação. Qual situação, meu amigo, minha amiga? A real situação é a do legítimo bem, que podemos estar sintonizados ou não. E com todo respeito, carinho, o que vale 16 anos no espiritismo? 16 anos não é nada na nossa encarnação. Né? Tem gente que tem 60 anos de espiritismo. Eu convivi com um amigo que voltou para o mundo espiritual em outubro último, Arnaldo Rocha. 60 anos de doutrina espírita, quantas experiências, amigo de Chico. E o Arnaldo
falava assim para nós: meu filho, eu não posso abrir mão da doutrina espírita porque eu me conheço. Agora, trabalhando pela doutrina espírita, eu me sinto em paz porque eu estou procurando o bem. Isso me alimenta. Então a doutrina espírita para ele oferecia recursos para que ele atingisse um movimento de paz. Mas há de chegar um tempo que ele não vai estar na doutrina espírita, ele vai ter que encontrar a paz em algum lugar. Se já não a encontrou, nós não podemos julgar. Eu nominei apenas porque eu queria fazer uma reverência saudosa e respeitosa a esse grande amigo que se foi. O Simplício está falando que a real situação está no amor. Amar ao próximo como a nós mesmos, fazer ao próximo o que gostaria que o próximo nos fizesse. É a dica de Jesus. Então não pensemos no mundo de fora. Esse momento para mim agora com vocês, ele representa paz. Mas ele representa paz porque nós estamos juntos aqui num ideal de trocar experiência, de aprender uns com os outros. Mas ele significa para mim também estímulo para o amanhã. Porque nós vamos fechar a sala, desligar o computador. Alguns estão nos acompanhando nas madrugadas em outros países, ou vão ouvir essa mídia num contexto outro de vida, durante o escritório. Alguns companheiros escutam nos trajetos, no trânsito. O importante é que quando terminarmos, desligarmos o computador, o rádio, a vida vai estar dizendo assim: vinde a mim, meu filho, minha filha, vinde a mim. Esse é o convite da vida. É o que está registrado no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. No versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. A vida convida. E quando nós vamos, a vida nos conforta. Ela nos dá recurso. Ela nos oferece condições. É a resposta da vida, porque pedi e obtereis. O que buscas? Será o que acharás. É da lei. É da lei. Então vamos buscar sempre um mundo melhor. Queridas amigas, a questão 19 vem dizendo assim: abarca ela, a alma, num relance retrospectivo, o conjunto de sua vida passada? Sim, para servir a vida futura. Abarca a alma a retrospecção do conjunto da sua vida? Sim, para servir a sua vida futura. Quando nós desencarnamos no processo natural da idade, velhice, a chama se apagando, a idade provecta favorece para que o espírito possa voltar como se fosse um filme que ia sendo rebobinado, né? E ele vai tendo acesso a experiências esquecidas nessa própria existência. Tudo isso para que ele chegue na idade, não é, dos primeiros movimentos na Terra e desencarne com a mente pronta para estar diante do tribunal da consciência. Isso acontece conosco o tempo todo. Nós estamos sendo convidados a lembrar. A vida está nos dizendo o que nós fizemos no passado. Por isso é que é um dos pilares, um dos princípios da história. Estudar a história para reconstruir um futuro diferente, não é mesmo? Então a alma, quando desencarna, ela efetivamente vai se deparando então com essa nova condição e com isso se preparar para a vida futura. Vida futura. Vida futura é o Evangelho vivenciado. É o que nos aguarda, queridos amigos. No início do nosso trabalho, nós citamos aqui o projeto
que foi aprovado pelo Conselho Federativo Nacional para os Espíritas, não é? Um plano de trabalho. Nós não podemos mais trabalhar sem planejamento, não podemos mais trabalhar na vida sem cuidar. A rotina é importante, a dinâmica nos facilita, mas nós precisamos de nos organizar, aplicar a inteligência, o saber, para enaltecer o sentimento. Nós não podemos esquecer do futuro, olvidar que somos espíritos imortais, porque muitas vezes espíritas falamos de espiritismo, mas vivemos como materialistas. É dicotomia. Jesus é o paradigma, o Evangelho representa um novo modelo. Não pode ser paradoxo. Ele tem que efetivamente promover em nós as mudanças necessárias. Por isso, a tomada de consciência, a organização dos nossos planos, o cuidar melhor dos nossos sentimentos, da nossa saúde. Cuidar do filho não é implementar regras apenas. Cuidar do filho é oferecer exemplos do bem, porque a educação dos novos tempos é aquela que liberta. Então, se nós devemos agir assim, os espíritos procedem assim conosco. Por isso que eles nos esperam. Os espíritos nos aguardam nessa planificação de uma vida renovada, de um mundo melhor, da regeneração que todos nós espíritas decantamos em versos e prosas. Alguns falam que nós já estamos na regeneração. Confirmamos isso. Existem espíritos que já vibram na regeneração, como os grandes representantes de Jesus, como foi Chico Xavier no século XX entre nós. Ele se projetou na regeneração em cada instante da sua vida, mas foi a duras penas, foi com suor, foi com lágrimas, foi com sangue do testemunho, principalmente o testemunho do médium que caminha só, embora aplaudido, bajulado, reconhecido, embora com holofotes, com facilidades, alguns médiuns com privilégios, não é? Mas o médium com Jesus é aquele que observa a transitoriedade do caminho e se mantém incólume, se mantém robusto, se mantém conectado com seus ideais. Foi o que Chico viveu. Quantos estão entre nós que já vibram na regeneração, nos passando paz, bons exemplos, carinho, oferendas. Mas a gente observa que a grande maioria ainda vibra numa expiação crassa, dentro de injunções da lei da causalidade que ainda constrange, dilacera, machuca. Observemos os crimes, observemos as calamidades como a de Santa Maria, que aconteceu exatamente no dia 27 de janeiro, na coincidência, entre aspas, do dia que é relembrado o holocausto do nazismo, que dilacerou tanto, que machucou tanto. Por que aconteceu assim? Nós precisamos de parar para refletir. Não é para dizer que aqueles que estavam lá na boate, que desencarnaram não queimados, mas desencarnaram por inalar a toxina, como inalada foi a toxina pelos judeus na câmara de gás, que aqueles irmãos eram nazistas e que estão pagando, embora com muitos deles filhos de alemães,
mas analisado o contexto, chega para nós a ideia de que estamos passando por um grande instante em que devemos escrever a história a partir do sofrimento? Não. A partir do conhecimento, do saber, que em alguns casos o sofrimento nos faz recordar para viver. Devemos suportar, mas devemos amar, porque só suportar pode ser para nós apenas uma movimentação de uma, vamos dizer assim, de uma obediência ainda não resignada. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos concitados a sermos obedientes e resignados, consentindo com a mente, mas consentindo também com o coração. Este é o momento, esse é o instante. Queridos amigos, queridas irmãs, do que nós nos propusemos fazer nesse encontro, nós só realizamos 45%. Se a nossa coordenadora, Shanri, essa representante das mães espirituais entre nós, nos conceder a vênia, semana que vem nós fazemos a terceira parte desse nosso encontro, porque cada pergunta dessa nos remonta a princípios doutrinários e que acabam suscitando em nós dúvidas, necessidade de explanar, para confirmar isso no nosso coração. Mas chega um momento da sala que a gente percebe que a espiritualidade se faz presente, materializada na intimidade de cada coração. E nesses momentos que vamos encaminhando para o final, a nossa alma se engrandece no Senhor, como afiança Paulo de Tarso, e o Cristo em nós nos constrange, e a gente quer então vibrar com o Cristo, falando dele em cadeias, porque os homens querem a liberdade, mas eu ainda não sei o que é a responsabilidade. Então, Senhor Jesus, me mantenha com as algemas do trabalho, porque eu sei que vinculado às engrenagens, às injunções do labor, hei de desenvolver o amor. Eis o clamor de minha alma ao Senhor. Portanto, queridas amigas, elevemos os nossos pensamentos e sentimentos ao Senhor da vida, para que o Senhor nos ajude a compreender Jesus, nosso irmão maior, a aprofundarmos no estudo doutrinário, porque Allan Kardec é o apóstolo dos novos tempos, é aquele precursor que vai abrindo o Evangelho para que a gente possa ser batizado através da renovação mental, a chamada metanoia, transformação psíquica. Eis um instante em que o Senhor, nós suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, Senhor. Abençoe a todos que estão nessa sala, nesse momento, que acessam a rede Amigo Espírita. A todos eu gostaria de citar os nomes que se encontram no chat, mas por certo, estarei deixando de falar do nome que expressa a bondade dos benfeitores que nos acompanham nesse momento, nos abraçam, se regozijam porque nós estamos tirando um instante da nossa semana para falar, para estudar sobre o Evangelho, porque a maior parte do tempo nossa ainda é consumida na lei do menor esforço ou nos atrativos da matéria. Nesses pontos, nós gostaríamos de, tendo em vocês amigos, porque os amigos são aqueles
que nos mostram caminhos, porque os inimigos confirmam as nossas necessidades, mas vocês, nossos amigos, que já estamos de mãos dadas, formando essa rede de fraternidade, que possamos orar por todos que sofrem, orar por aqueles rebeldes do caminho, os indiferentes da jornada, orarmos pelos violentos, por aqueles que vibram na insanidade, orar por aqueles que campeiam na ilusão, mas orarmos também por aqueles que estão felizes, aqueles esportistas, os poetas, os artistas, aqueles que dão a vida pela ciência, os industriais, aqueles que trabalham nas redes de ensino, que precisam da fé, da força, da coragem para levar adiante os seus projetos de ética, de educação, que possamos vibrar pelos nossos irmãos espíritas, que nesse momento estamos sendo convidados para dar testemunhos e nem sempre somos dignos de ir até o fim, arrefecemos ou abandonamos, traímos os próprios princípios dos quais somos aqueles que divulgamos. Ah, Senhor da vida, esse momento é um momento mágico, é um momento crucial para que possamos sentir a Tua presença entre nós. Por isso nós te pedimos, abençoe os nossos pais, abençoe, Senhor, os nossos filhos, abençoe, Senhor, as nossas mães, para que as nossas mães nos façam lembrar da Tua Mãe, Jesus, para que eles possam, todos os benfeitores, remontar a Tua história na Palestina, na manjedoura, acariciado por Maria e por José, seu pai. Senhor, que possamos, nesse momento, dizer: Ave, ave, ave seja o Cristo, na intimidade de nossos corações. Que possamos, Senhor, ao retornarmos ao plano das nossas obrigações, levarmos uma réstia do Seu carinho, da Sua bondade, da Sua sabedoria, da Sua misericórdia, para todos que conosco necessitamos de paz. Que a Tua paz se faça nos domínios do nosso coração. Obrigado, Jesus.